Quando uma menina mendiga, suja e ignorada por todos, vê um milionário chorando sozinho na porta de um hospital desesperado e inconsolado. Ela diz em seguida o que parece impossível. Ela afirma que sabe como salvar o filho dele, que já está em coma há meses. Prepare-se para testemunhar o impossível quando essa menina misteriosa entra na história e muda tudo. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação. E não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O sol se punha lentamente sobre o Hospital Municipal de Santa Brígida, lançando sombras alongadas pelos corredores vazios. Elian Serafim, 47 anos, um dos empresários mais bem-sucedidos da região, encontrava-se sentado no chão frio da calçada em frente à entrada da emergência, seu terno italiano amassado e a gravata de seda afrouxada. Suas mãos tremiam enquanto segurava o último relatório médico de seu filho Raul. Sinto muito, Sr. Serafim, mas não há mais nada que possamos fazer, ecoavam as palavras do Dr. Martinez em sua mente. Após 3 meses, as chances de recuperação são praticamente nulas. Raul, seu único filho de 15 anos, jazia em coma desde aquela fatídica tarde de março, quando simplesmente desmaiou durante o almoço. Não houve aviso, não houve sinais. Apenas o baque surdo do corpo do adolescente contra o piso de mármore da mansão dos Serafim. Eliana enterrou o rosto nas mãos, permitindo-se pela primeira vez em anos chorar abertamente. As lágrimas queimavam seu rosto como ácido, carregando consigo décadas de emoções reprimidas. O homem que construíra um império do zero, que era temido em todas as reuniões de negócios, agora não passava de uma sombra quebrada de si mesmo. Foi quando sentiu uma presença, pequena, silenciosa, mas inegavelmente ali. Ao erguer os olhos, deparou-se com uma menina. Não devia ter mais que 10 anos. Seus pés descalços estavam cobertos de poeira. O vestido surrado tinha manchas que pareciam ter resistido a inúmeras tentativas de limpeza. E seus cabelos escuros estavam embaraçados, como se nunca tivessem conhecido um pente. Mas foram seus olhos que capturaram a atenção de Elian. Eram olhos velhos, em um rosto jovem. Olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Seu filho não está dormindo, disse ela. Sua voz surpreendentemente firme para alguém tão pequeno. Ele está preso. Eu sei como acordar ele. Elian sentiu uma onda de raiva subir por sua garganta. Como essa criança de rua ousava brincar com sua dor. Estava prestes a mandá-la embora quando algo o deteve. Havia uma certeza inquietante no olhar dela, uma segurança que ia além da típica fantasia infantil. Como você sabe sobre meu filho? Perguntou sua voz rouca. Eu vejo as pessoas que vêm aqui, respondeu ela, sentando-se ao seu lado sem pedir permissão. Todo dia. Umas saem andando, outras não. Algumas ficam presas, como sua esposa ficou. Elian congelou. Ninguém no hospital atual sabia sobre Helena. Sua esposa havia morrido naquele mesmo hospital há 12 anos, após uma longa batalha contra a depressão. Era um segredo que ele guardava a 7 chaves, tendo inclusive transferido todos os registros para uma clínica particular. Quem é você? Sussurrou, um arrepio gelado percorrendo sua espinha. Aileen, respondeu ela simplesmente. E eu já vi esse sono antes. Minha mãe ficou assim também. Antes. Sua voz falhou pela primeira vez e Elian viu uma sombra de dor cruzar aquele rosto jovem. Antes do quê? Antes de uma senhora que ninguém queria ouvir ajudar ela a voltar. Mas depois, Aileen abraçou os próprios joelhos. Depois ela foi embora de outro jeito. Um jeito que não tem volta. Elian estudou a menina por longos momentos. A razão gritava que era loucura dar ouvidos a uma criança de rua. Mas algo
Em seu coração, uma parte há muito silenciada dizia que havia mais naquela história. Como você acordaria ele? Perguntou finalmente. Aileen olhou para os lados, como se verificasse se alguém estava ouvindo, e inclinou-se mais perto. Preciso ver ele primeiro. Preciso olhar nos olhos dele, mesmo fechados. É assim que funciona. Impossível, respondeu Elian automaticamente. A UTI tem regras estritas. Nenhuma criança é permitida, especialmente... Ele hesitou, não querendo ofendê-la. Especialmente uma suja como eu, completou ela sem demonstrar mágoa. O senhor tem dinheiro, pode fazer isso acontecer. Elian passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da decisão. Era loucura, totalmente irracional. Poderia perder sua autorização de visitas, criar problemas com o hospital. Mas então lembrou-se das palavras do médico. Não havia mais nada a fazer. Se eu conseguir te levar até lá, começou lentamente. O que você faria? Falar com ele, respondeu Aileen. Do jeito certo. Algumas pessoas se perdem dentro de si mesmas, sabe? Precisam de alguém que saiba o caminho de volta. Naquele momento, uma enfermeira saiu apressada pela porta da emergência, quase tropeçando neles. Lançou um olhar de desaprovação para Aileen antes de seguir seu caminho. A menina não pareceu notar, seus olhos fixos em Elian. Ele está sofrendo, disse ela suavemente. Não do jeito que os médicos procuram. É uma dor que não aparece nas máquinas deles. Elian fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Lembrou-se dos últimos meses antes do coma de Raul. O silêncio crescente entre eles, as notas caindo na escola, os longos períodos trancado no quarto. Havia ignorado os sinais, ocupado demais com sua própria dor e seus negócios. Tudo bem, decidiu finalmente, levantando-se e ajeitando o terno. Vou tentar algo, mas primeiro você precisa comer algo e se limpar. Não posso levar você desse jeito. Pela primeira vez, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Aileen. Era um sorriso triste, mas genuíno. Comida seria bom, admitiu ela. Não como nada desde ontem. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Elian conduziu Aileen até seu carro, um Mercedes-Benz preto estacionado na área VIP do hospital. Antes de entrar, ela parou, olhando hesitante para os bancos de couro impecável. Vou sujar seu carro bonito, murmurou. Bancos podem ser limpos, respondeu ele, surpreendendo-se com sua própria paciência. Algumas coisas são mais importantes. Enquanto dirigia para fora do estacionamento, Elian não podia deixar de se perguntar se estava cometendo o maior erro de sua vida. Mas ao olhar pelo retrovisor e ver Aileen admirando a cidade iluminada através da janela, com olhos que pareciam carregar um conhecimento além de sua idade, algo lhe dizia que aquela noite mudaria tudo. O que ele não sabia era que aquela decisão impulsiva não apenas alteraria o destino de seu filho, mas também revelaria segredos há muito enterrados, tanto sobre sua família quanto sobre a misteriosa menina que parecia ter surgido do nada, com promessas de despertar os adormecidos. O restaurante do posto de gasolina estava praticamente vazio àquela hora da noite. Elian observava, fascinado, enquanto Aileen devorava o terceiro prato de comida, como se cada refeição pudesse ser sua última. Seus gestos eram contidos, educados, até contrastando com a fome evidente em seus olhos. Onde você mora, Aileen? Perguntou ele finalmente, tentando soar casual. A menina engoliu devagar antes de responder, seus olhos fixos no prato. Em qualquer lugar. Agora, em lugar nenhum. E seus pais? Minha mãe morreu faz 1 ano, respondeu ela, sua voz baixando para quase um sussurro. Depois disso, fiquei com minha tia Carmen, mas ela... Aileen empurrou o prato subitamente sem apetite. Ela disse que ia voltar, já faz 3 meses. Elian sentiu um nó na garganta. 3 meses. O mesmo tempo que Raul estava em coma.
Coincidência? E seu pai? Nunca conheci. Minha mãe dizia que ele era um homem bom que teve que ir embora. Mas os vizinhos... Ela hesitou, brincando com o guardanapo. Eles falavam outras coisas. O celular de Elian vibrou. Era o hospital. Seu coração acelerou ao ver o número familiar da UTI. Senhor Serafim? Houve uma alteração nos sinais vitais do Raul há cerca de 1 hora. Nada crítico, mas achamos que o senhor deveria saber. 1 hora atrás. Exatamente quando havia encontrado Aileen. Alguma melhora? Perguntou, tentando controlar a ansiedade em sua voz. Na verdade, sim. Pequena, mas significativa. A atividade cerebral apresentou picos que não víamos há semanas. Elian olhou para Aileen, que agora traçava desenhos invisíveis na mesa com o dedo, aparentemente alheia à conversa. Mas algo em sua postura sugeria que ela estava atenta a cada palavra. Estarei aí em 1 hora, respondeu ele, desligando. Ele está mais perto da superfície agora, disse Aileen, sem levantar os olhos. Mas ainda tem medo de voltar. Como você sabe dessas coisas? Perguntou Elian, incapaz de conter sua curiosidade. Quem te ensinou? A dor ensina muito, Sr. Elian, respondeu ela com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Quando você perde tudo, aprende a ver o que os outros não veem. No banheiro do posto, Aileen lavou-se o melhor que pôde com água e sabonete. Elian havia comprado uma troca de roupa simples na loja de conveniência. Não era muito, mas estava limpa. Quando ela saiu, parecia outra criança, embora seus olhos mantivessem aquela mesma intensidade perturbadora. De volta ao hospital, Elian utilizou sua influência para conseguir uma entrada discreta pela porta dos fundos. O plantão noturno tinha menos funcionários e ele conhecia os horários de troca de turno. Mesmo assim, seu coração batia acelerado enquanto guiava Aileen pelos corredores silenciosos. Senhor Serafim, uma voz chamou, fazendo-os congelar. Era Sandra, a enfermeira-chefe do turno da noite. O que? Seus olhos pousaram em Aileen e sua expressão endureceu. O senhor sabe que crianças não são permitidas na UTI. Sandra, por favor, implorou Elian, algo que jamais fizera em sua vida. Apenas 5 minutos. Ela é sobrinha de Helena. A mentira saiu antes que pudesse pensar. Helena, sua falecida esposa, era adorada pela equipe antiga do hospital. Sandra, que cuidara dela em seus últimos dias, suavizou sua expressão. 5 minutos. Cedeu finalmente. Não posso dar mais. Mas que isso? O quarto de Raul era o último do corredor. O som rítmico dos monitores cardíacos preenchia o ambiente, junto com o sibilo suave do respirador. Aileen entrou sem hesitação, como se já conhecesse o caminho. Parou ao lado da cama, observando o rosto pálido do adolescente. Raul estava mais magro, seus cabelos escuros contrastando dramaticamente com a palidez do rosto. Tubos e sensores cobriam seu corpo, transformando-o em uma versão mecanizada de si mesmo. Ele está triste, disse Aileen suavemente. Muito triste. Aproximou-se mais, inclinando-se sobre Raul. Elian observava, dividido entre esperança e ceticismo, enquanto ela gentilmente tocava a mão do menino. Eu sei que você pode me ouvir, Raul, sussurrou ela. Sei que está com medo de voltar. O mundo às vezes machuca muito, não é? Parece mais fácil ficar dormindo. Para choque de Elian, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Raul. A primeira reação que via em meses. Mas tem gente precisando de você aqui fora, continuou Aileen. Seu pai está sofrendo. Ele não sabe mostrar, mas está. Igual você não sabia mostrar sua dor. Os monitores começaram a registrar alterações, sutis. A frequência cardíaca de Raul aumentou levemente. Você não está sozinho, disse ela, sua voz embargando. Eu também sei como é querer desaparecer. Depois que minha mãe morreu, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Mas aí eu descobri que a gente pode ajudar outras pessoas a não se perderem.
É por isso que estou aqui. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Nesse momento, os dedos de Raul se moveram. Um movimento mínimo, quase imperceptível, mas definitivamente real. Elian prendeu a respiração, seu coração martelando no peito. Senhor Serafim, a voz de Sandra soou da porta. O tempo acabou. Só mais 1 minuto, pediu ele, mas Aileen já se afastava da cama. Por hoje é suficiente, disse ela. Ele precisa processar. Amanhã venho de novo. Amanhã? Elian franziu o senho. Como vou te encontrar? O senhor não vai, respondeu ela, caminhando para a porta. Eu encontro o senhor. Sempre sei onde estão as pessoas que precisam de ajuda. Antes que Elian pudesse protestar, Sandra entrou no quarto, sinalizando que realmente precisavam sair. Quando se virou novamente para Aileen, a menina já havia desaparecido, no corredor escuro. Passou a noite ao lado da cama de Raul, observando cada pequena mudança nos monitores. Os médicos notaram uma melhora consistente nos sinais vitais, embora não conseguissem explicar o motivo. O Dr. Martinez chegou cedo pela manhã, franzindo o senho para os novos resultados. Interessante, murmurou ele, estudando os gráficos. A atividade cerebral aumentou significativamente nas últimas 12 horas. Ainda não é uma reversão do coma, mas... Mas? Insistiu Elian, agarrando-se a qualquer esperança. É como se algo o estivesse trazendo de volta à superfície, completou o médico. Continuaremos monitorando de perto. Elian não mencionou. Aileen sabia que ninguém acreditaria. Ele próprio mal acreditava, mas as palavras dela ecoavam em sua mente. Ele está preso. Seria possível que seu filho estivesse realmente aprisionado, não por uma condição médica, mas por algo mais profundo? Lembrou-se dos meses que antecederam o coma. Raul havia se tornado cada vez mais distante, mais silencioso. Na época, Elian atribuíra isso à adolescência, às mudanças normais da idade. Agora, repassando cada momento em sua mente, percebia os sinais que ignorara. As notas baixas na escola. Raul sempre fora um aluno exemplar. Os longos períodos trancado no quarto. O dia em que encontrou todos os prêmios e medalhas que o filho conquistara ao longo dos anos jogados no lixo. Que tipo de pai não percebe que seu filho está desmoronando? Murmurou para si mesmo, segurando a mão fria de Raul. Foi quando notou algo diferente. Um pequeno papel dobrado, cuidadosamente colocado sob o travesseiro. Com mãos trêmulas, Elian o pegou e desdobrou. A caligrafia infantil de Aileen preenchia o papel. Ele precisa saber que você também sente medo, que também chora escondido, que a força que você mostra para o mundo é só uma máscara, como a dele era. Elian deixou o papel cair, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como aquela menina misteriosa sabia sobre as noites em que ele se trancava em seu escritório, afogando suas lágrimas em trabalho e uísque. Como ela sabia sobre a máscara de força que ele construíra ao longo dos anos. E mais importante, como ela havia colocado aquele bilhete ali, sem que ninguém percebesse. A chuva caía fortemente quando Elian retornou ao hospital na noite seguinte. Seus olhos percorriam constantemente os corredores e a entrada do pronto-socorro, procurando por qualquer sinal de Aileen. A mensagem que ela deixara sob o travesseiro de Raul o perturbava profundamente. Como uma criança de rua poderia saber tanto sobre sua vida íntima? Sentado na pequena capela do hospital, um lugar que nunca frequentara antes, Elian tentava organizar seus pensamentos. As últimas 24 horas haviam sido intensas. Os médicos registraram mais 3 episódios de atividade cerebral elevada em Raul, algo que não acontecia desde que entrara em coma. "O senhor não costuma vir aqui", disse uma voz suave atrás dele. Era Maria, a senhora que cuidava da limpeza do hospital há mais de 2 décadas. Ela estava lá quando Helena morreu. "Não costumo ir a lugar nenhum ultimamente, Maria",
respondeu ele, tentando sorrir. Só trabalho e hospital. Vi a menina ontem à noite, comentou Maria casualmente, começando a organizar os inários. Me lembrou muito da dona Helena. O mesmo olhar. Elian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? Sua esposa também tinha aquele dom, continuou Maria, agora sentando-se no banco ao lado dele. De ver além, de entender as dores que as pessoas escondiam. Os médicos não gostavam quando ela conversava com os outros pacientes. Diziam que ela estava delirando por causa dos remédios. Mas muita gente melhorou depois de falar com ela. Do que você está falando, Maria? A voz de Elian tremeu levemente. Helena estava doente. Depressão severa. Foi isso que os médicos disseram. Maria balançou a cabeça lentamente. O que os médicos chamavam de depressão, Sr. Elian, era o peso de carregar tanta dor dos outros. Sua esposa absorvia o sofrimento alheio como uma esponja, até que não aguentou mais. Elian levantou-se abruptamente, sua cabeça girando. Lembranças há muito reprimidas começaram a surgir. Helena acordando no meio da noite, chorando por pessoas que não conhecia. Suas visitas frequentes ao hospital, mesmo quando não estava internada. O modo como ela sempre parecia saber quando alguém estava prestes a... Não. Cortou seus próprios pensamentos. Isso é loucura. Helena estava doente. E Aileen é só uma menina de rua que apareceu exatamente quando seu filho mais precisava, completou Maria. O senhor não acredita em coincidências, Sr. Elian. Nunca acreditou. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Sandra, a enfermeira. Venha rápido. Raul está diferente. Elian correu pelos corredores, seu coração batendo descompassado. Ao entrar no quarto, encontrou a equipe médica reunida em torno da cama. O Dr. Martinez gesticulava animadamente. É extraordinário, disse ele ao ver Elian. A atividade cerebral está quase normal. É como se ele estivesse sonhando. Aproximando-se da cama, Elian notou que as pálpebras de Raul tremiam levemente. Seus dedos se moviam ocasionalmente e sua respiração parecia mais forte, mais presente. Ele está lutando para voltar, disse uma voz infantil da porta. Aileen estava lá, completamente encharcada pela chuva, seus cabelos pingando no chão limpo do hospital. Como você entrou aqui? Perguntou o Dr. Martinez, franzindo o senho. Segurança! Não! Elian interpôs-se entre eles. Ela está comigo. Por favor, apenas alguns minutos. O médico olhou de Elian para a menina, claramente confuso com a situação. Senhor Serafim, isso é altamente irregular. Não podemos permitir que uma criança... Nesse momento, os monitores de Raul começaram a apitar mais intensamente. Sua frequência cardíaca aumentou e os sensores de atividade cerebral dispararam. Ele sabe que estou aqui, disse Aileen calmamente, aproximando-se da cama. E sabe que hoje é importante. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. A equipe médica observava, dividida entre ceticismo e curiosidade, enquanto a menina sentava-se na beira da cama. Suas roupas molhadas deixavam uma poça no chão, mas ninguém ousava interromper a cena. Raul, chamou ela suavemente, hoje eu preciso que você seja muito corajoso, porque vou te mostrar algo que vai doer, mas é uma dor necessária. Elian observava, tenso, enquanto Aileen segurava a mão de seu filho. Os monitores continuavam registrando atividade intensa. Seu pai está aqui, continuou ela, e tem algo que ele precisa te contar. Algo sobre sua mãe, sobre por que ela realmente foi embora. O quarto ficou em completo silêncio. Até os médicos pareciam prender a respiração. Do que você está falando? Sussurrou Elian, sua voz tremendo. Aileen olhou para ele com aqueles olhos profundos e antigos. Sobre a última conversa que o senhor teve com Helena, antes. A conversa que o senhor nunca contou para ninguém, nem para Raul.
Elian cambaleou, precisando se apoiar na parede. Aquela conversa, ninguém sabia. Ele nunca havia contado para ninguém. Como você pode saber disso? Sua voz era apenas um sussurro rouco. Porque ela me contou, respondeu Aylin simplesmente. Do mesmo jeito que está contando para Raul agora. Os monitores cardíacos começaram a registrar batimentos mais acelerados. A pressão de Raul estava subindo. Senhor Serafim, interveio o Dr. Martinez. Precisamos estabilizá-lo. Não, disse Aylin firmemente. Ele precisa sentir isso. Precisa entender. Entender o quê? Perguntou Elian, lágrimas escorrendo por seu rosto. Que sua mãe não o abandonou porque não o amava. Ela se foi porque amava demais, tanto você quanto ele. Ela carregava a dor de vocês dois, todo dia. A sua culpa por ser um pai ausente, a solidão dele por não saber como chegar até você. Era peso demais. Elian escorregou pela parede até o chão, soluçando abertamente agora. A última conversa com Helena voltou com força total em sua memória. Eu não aguento mais, Elian, ela havia dito. Não aguento ver vocês dois sofrendo e se afastando cada dia mais. E não aguento não conseguir consertar isso. Senhor Serafim, chamou Sandra urgentemente. Os sinais vitais. Raul está escutando, interrompeu Aylin. Ele precisa saber que não foi culpa dele. Que a tristeza da mãe não era por causa dele. Que às vezes as pessoas sentem tanto que preferem parar de sentir, completou Elian em um sussurro. Foi o que ela disse naquela noite. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som dos monitores, que gradualmente começaram a se estabilizar. A pressão de Raul voltou ao normal, embora sua atividade cerebral continuasse intensa. Ele entendeu, disse Aylin suavemente. Agora, sabe que não precisa carregar essa culpa, que não precisa se esconder no sono para fugir da dor. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Raul, seguida de outra e mais outra. Não eram as lágrimas ocasionais que às vezes aconteciam durante o coma. Era um choro real, consciente. Meu Deus! Murmurou o Dr. Martinez, aproximando-se rapidamente com uma lanterna. Ao examinar as pupilas de Raul, elas reagiram à luz. Isso é... Ele está voltando, completou Aylin, soltando suavemente a mão do menino. Mas vai precisar de tempo, e vai precisar de você, Sr. Elian. De verdade dessa vez. A menina levantou-se, deixando um rastro molhado ao caminhar até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Amanhã será mais difícil, advertiu. Porque tem mais verdades que precisam vir à tona. Sobre Helena, sobre mim e sobre... Porque eu realmente estou aqui. Com essas palavras, ela desapareceu no corredor, deixando para trás um quarto cheio de médicos atônitos, um pai emocionalmente destruído e um adolescente que pela primeira vez em 3 meses parecia estar realmente presente em seu corpo adormecido. Senhor Serafim, chamou o Dr. Martinez após alguns minutos de silêncio chocado. Precisamos conversar sobre o que aconteceu aqui e sobre essa menina. Mas Elian mal o ouvia. Seus olhos estavam fixos no rosto de Raul, onde as lágrimas ainda secavam. Seu filho estava chorando, chorando de verdade. E, de alguma forma, ele sabia que aquele choro era o primeiro passo de um longo caminho de volta. Amanhã trouxe uma agitação incomum ao Hospital Municipal de Santa Brígida. A notícia sobre a misteriosa melhora de Raul Serafim correu rapidamente pelos corredores, alimentada por relatos contraditórios da equipe noturna sobre uma menina encharcada que aparecera do nada e fizera o impossível acontecer. O Dr. Martinez havia passado a noite inteira revisando prontuários e exames, buscando uma explicação médica para as mudanças dramáticas nos sinais vitais de Raul. Elian, por sua vez, não saíra do quarto do filho, observando cada pequeno
movimento, cada alteração nos monitores, como se temesse que tudo não passasse de um sonho. Os exames desta manhã são impressionantes, comentou o Dr. Martinez, entrando no quarto com uma pilha de papéis. A atividade cerebral está quase normal. É como se ele estivesse apenas dormindo, completou Elian, sua voz rouca, de cansaço. Exatamente. Mas, Sr. Serafim, precisamos discutir sobre ontem à noite. Aquela menina... Foram interrompidos por uma batida suave na porta. Era Sandra, a enfermeira-chefe, com uma expressão preocupada no rosto. Sr. Serafim, tem uma assistente social querendo falar com o senhor. É sobre a menina. O coração de Elian gelou. Claro que isso aconteceria. Uma criança em situação de rua, aparentemente sem responsáveis, não passaria despercebida por muito tempo. No corredor, uma mulher de meia-idade com um coque severo e óculos de armação pesada o aguardava. Sr. Serafim, sou Beatriz Moraes, do Conselho Tutelar. Precisamos conversar sobre a menor que o senhor tem trazido ao hospital. Ela está ajudando meu filho, respondeu Elian defensivamente. Senhor, entendo sua situação. A voz de Beatriz era profissional, mas não desprovida de compaixão. Mas não podemos permitir que uma criança em situação de vulnerabilidade seja exposta dessa forma. Precisamos encontrá-la e providenciar abrigo adequado. Você não entende, insistiu Elian. Ela é diferente. Ela sabe coisas. Sobre sua falecida esposa, interrompeu Beatriz consultando suas anotações. Sim, a equipe do hospital mencionou isso. Sr. Serafim, precisamos considerar a possibilidade de que essa menina tenha acesso a informações sobre sua família de outras fontes. Talvez alguém que trabalhe no hospital... Não. A voz de Maria, a faxineira, soou firme atrás deles. Ninguém aqui falou sobre Dona Helena para essa menina, e eu sei por quê. Todos se viraram para a senhora, que agora se aproximava com seu carrinho de limpeza. Maria, por favor, começou o Dr. Martinez. Isso é uma conversa privada. Essa menina, continuou Maria, ignorando o médico, tem o mesmo dom que Dona Helena tinha, de ver a dor dos outros, de ajudar os que estão perdidos a encontrar o caminho de volta. Senhora, a assistente social ajustou os óculos. Precisamos nos ater a fatos concretos aqui. Fatos. Maria riu suavemente. O fato é que aquele menino está voltando depois de 3 meses porque ela conseguiu alcançá-lo onde nenhum médico conseguiu, igual a Dona Helena fazia. Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Elian sentia seu mundo girando. Primeiro, as revelações de Ailin sobre sua última conversa com Helena. Agora isso. Maria, chamou ele suavemente, o que exatamente você sabe sobre Helena? Sobre o que ela fazia aqui no hospital? A senhora suspirou profundamente, como se finalmente pudesse compartilhar um segredo há muito guardado. Sua esposa vinha aqui, mesmo quando não estava internada, Sr. Elian. Ela conversava com os pacientes terminais, com os que estavam em coma, com os que haviam desistido de viver. E muitos deles melhoravam depois. Os médicos não gostavam, diziam que ela estava interferindo no tratamento. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Mas não era interferência, continuou Maria. Era um dom. Ela podia ver dentro das pessoas, entender suas dores mais profundas, só que cada vez que ajudava alguém, ficava mais fraca, como se absorvesse um pouco da dor de cada um. Elian cambaleou, precisando se apoiar na parede. Lembrou-se das noites em que encontrava Helena chorando sem motivo aparente, das vezes em que ela dizia que sentia dores que os médicos não conseguiam explicar. Por que você nunca me contou isso? Perguntou ele, sua voz tremendo. Ela me fez prometer que não contaria, respondeu Maria suavemente. Disse que o senhor já tinha preocupações demais, que não entenderia. E essa menina, interveio Beatriz, sua voz agora mais suave.
Você acha que ela tem o mesmo dom? Tenho certeza, respondeu Maria. O mesmo olhar, a mesma maneira de falar e o mesmo peso nos ombros. Como se conjurada pela conversa, Aileen apareceu no fim do corredor. Estava diferente, mais pálida, mais frágil. Suas olheiras estavam mais profundas e ela parecia fazer um esforço para se manter de pé. Você está doente, disse Elian, dando um passo em sua direção. Não, respondeu ela, seu olhar distante. Só cansada. Ajudar pessoas dói às vezes, mas hoje é importante. Hoje Raul precisa saber mais uma coisa. Querida, Beatriz se aproximou com cuidado. Precisamos conversar sobre sua situação. Encontrar um lugar seguro para você. Não há lugar seguro, cortou Aileen. Não para pessoas como eu, como Dona Helena. É por isso que ela teve que ir embora, não é, Sr. Elian? Porque até o amor de vocês não era seguro o suficiente para protegê-la de toda a dor que ela carregava. As palavras atingiram Elian como um soco no estômago. Era verdade. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder não haviam sido suficientes para salvar Helena, porque ele nunca realmente entendera o que estava acontecendo com ela. Mas hoje não é sobre ela, continuou Aileen, caminhando em direção ao quarto de Raul. É sobre o que aconteceu naquela manhã, antes dele desmaiar. A briga que vocês tiveram, as palavras que o senhor disse. Elian empalideceu. A discussão, ele havia praticamente esquecido. Raul tinha chegado com notas baixas novamente e ele perdera a paciência. Você é uma decepção, havia gritado. Sua mãe ficaria envergonhada. Não, sussurrou ele, as lágrimas começando a cair. Por favor, não. Ele precisa saber que o senhor se arrependeu no momento que as palavras saíram, disse Aileen, sua voz agora mais fraca, que passou cada dia desses 3 meses querendo voltar no tempo, que entende agora que ele não é uma decepção, o senhor que estava decepcionado consigo mesmo por não saber como ser o pai que ele precisava. Os monitores no quarto de Raul começaram a apitar mais intensamente. Beatriz tentou impedir Aileen de entrar, mas a menina simplesmente passou por ela, como se a assistente social nem estivesse ali. Raul! Chamou ela, aproximando-se da cama. Seu pai está aqui, e ele tem algo muito importante para te dizer. Elian entrou no quarto tremendo, sentindo o peso de todos os olhares sobre ele. O Dr. Martinez, Beatriz, Sandra, Maria, todos esperando, observando. Filho, começou ele, sua voz falhando. Eu sinto muito, sinto tanto. Você nunca foi uma decepção. Eu que falhei. Falhei em ver que você estava sofrendo, igual sua mãe sofria. Falhei em entender que você precisava de um pai, não de um crítico. Por favor, me perdoa. Por favor, volta. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A mão de Raul, que Aileen segurava suavemente, apertou a dela. Um aperto fraco, quase imperceptível, mas real. Ele está perdoando, disse Aileen, mas sua voz estava ainda mais fraca. Mas, antes que pudesse completar a frase, seus olhos reviraram e ela caiu, sendo aparada por Sandra bem a tempo. Ela está ardendo em febre, exclamou a enfermeira. Rápido, tragam uma maca, gritou o Dr. Martinez. Enquanto a equipe médica se mobilizava para atender Aileen, os monitores de Raul continuavam mostrando atividade intensa. Era como se, mesmo inconsciente, ele soubesse que algo estava errado. O que está acontecendo com ela? Perguntou Elian desesperadamente a Maria. A senhora balançou a cabeça tristemente. O mesmo que acontecia com Dona Helena. O preço de carregar a dor dos outros é alto demais para um coração tão jovem. O Hospital Municipal de Santa Brígida nunca pareceu tão silencioso quanto naquela madrugada. Nos quartos vizinhos, agora, interligados por ordem do Dr. Martinez, Raul e Aileen repousavam, cada um lutando sua própria batalha.
Os monitores cardíacos emitiam bips sincronizados, como se seus corações conversassem em uma linguagem que só eles entendiam. Elian alternava-se entre as duas camas, dilacerado pela culpa e pelo medo. Aileen permanecia inconsciente, sua pequena forma parecendo ainda menor contra os lençóis brancos do hospital. A febre não cedia, desafiando todos os medicamentos que os médicos tentavam. Não encontramos nada nos exames, explicou o Dr. Martinez, sua voz carregada de frustração. Nenhuma infecção, nenhum vírus, nada que explique esse quadro. É como se seu corpo estivesse simplesmente desistindo. Maria, que se recusara a ir embora mesmo após o fim de seu turno, balançava a cabeça tristemente enquanto trocava as compressas frias na testa de Aileen. Os médicos nunca encontraram nada nos exames de Dona Helena também, murmurou ela. Algumas doenças não aparecem em máquinas. Beatriz, a assistente social, passara as últimas horas ao telefone, tentando localizar qualquer informação sobre a família de Aileen. O pouco que conseguira era perturbador. A mãe realmente morrera há 1 ano, em circunstâncias nebulosas. A tia Carmen havia simplesmente desaparecido, deixando a menina para trás. Senhor Serafim, chamou Beatriz suavemente. Precisamos considerar transferi-la para um hospital infantil especializado. Ela precisa... Foi interrompida por um som agudo vindo dos monitores de Raul. Seus batimentos cardíacos haviam acelerado repentinamente e sua mão direita se movia, como se procurasse algo. Ele está tentando alcançá-la, disse Maria. Igual Dona Helena fazia quando sentia que alguém precisava de ajuda. Isso é impossível, protestou o Dr. Martinez. Ele está em coma. Não mais, respondeu uma voz fraca da outra cama. Aileen havia aberto os olhos, embora parecesse fazer um esforço imenso para mantê-los assim. Ele está voltando, mas está preocupado comigo. Elian correu para o lado dela, segurando sua mão pequena e quente. Por que você não me contou? Sobre Helena, sobre o Dom... Porque você não estava pronto para ouvir, respondeu ela, cada palavra parecendo custar-lhe energia preciosa. Igual não estava pronto para ouvir Helena quando ela tentou te contar. A memória atingiu Elian como um raio. A última noite com Helena, as palavras que ele havia se recusado a entender. Tem algo em mim, Elian. Algo que me permite sentir a dor dos outros. E está me matando. Eu pensei que era a depressão falando, sussurrou ele, as lágrimas escorrendo livremente. Pensei que eram os remédios. O senhor pensou que era mais fácil pensar, disse Aileen, sua voz agora quase inaudível. Porque a verdade era assustadora demais. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Nesse momento, os monitores de Raul começaram a registrar mudanças ainda mais significativas. Seus dedos se moviam mais e sua respiração se tornou mais profunda, menos mecânica. Filho, chamou Elian, dividido entre as duas camas. Você pode me ouvir? Ele sempre pôde, respondeu Aileen. Mas agora, ele está quase aqui. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Só preciso de mais um pouco de força. Não, protestou Maria, aproximando-se rapidamente. Você já está muito fraca. Se continuar assim... Se eu parar agora, ele volta para o lugar escuro, cortou Aileen. Eu prometi que não deixaria isso acontecer. Prometi a ela. A quem? Perguntou Elian, embora em seu coração já soubesse a resposta. A Dona Helena, respondeu Maria antes que Aileen pudesse falar. Você a vê, não é, pequena? Como eu a via nos últimos dias. Aileen assentiu fracamente. Ela me pediu para ajudar. Disse que seu filho estava se perdendo igual ela se perdeu. Que o Sr. Elian precisava entender antes que fosse tarde demais. Um som suave, quase um gemido, veio da cama de Raul. Todos se viraram a tempo de ver suas pálpebras tremerem. Está acontecendo, sussurrou Aileen. Mas preciso...
Sua voz falhou e os monitores começaram a apitar freneticamente. Sua pressão estava caindo rapidamente. Não, gritou Eliane. Não posso perder você também. Não posso. Senhor Serafim, a voz de Aileen era apenas um sopro agora. Precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa, respondeu ele desesperadamente. Prometa que vai ouvir, de verdade ouvir. Raul, as pessoas, seus próprios sentimentos. Foi isso que Helena queria que você aprendesse. Foi por isso que ela me mandou. Helena, mandou você? Ela sabia que eu tinha o mesmo dom. Me encontrou no hospital quando eu estava com minha mãe. Me disse que um dia eu entenderia por que pessoas como nós existem, para ajudar outros a não se perderem na escuridão. Os monitores de ambos os pacientes começaram a emitir alertas. A pressão de Aileen continuava caindo, enquanto os sinais de Raul indicavam que ele estava cada vez mais próximo da consciência. Ela está morrendo, declarou o Dr. Martinez, começando a preparar o equipamento de emergência. Precisamos... Não, interrompeu Maria firmemente. Ela está fazendo uma escolha. Como Helena fez? Que escolha? Perguntou Eliane, sua voz quebrada. A escolha de dar sua própria força para salvar alguém, respondeu Maria. Foi assim que Helena partiu, dando o último de sua energia para uma paciente terminal que estava sofrendo demais. Aileen sorriu fracamente, como se confirmasse as palavras de Maria. Às vezes, sussurrou, a única maneira de salvar alguém é... Sua voz falhou novamente, mas seus olhos permaneceram fixos em Raul. O monitor cardíaco dele começou a mostrar batimentos cada vez mais fortes, mais regulares. Meu Deus, murmurou o Dr. Martinez, aproximando-se rapidamente da cama de Raul. Ele está... As pálpebras de Raul tremeram mais intensamente e então, pela primeira vez em 3 meses, seus olhos se abriram. Confusos, desorientados, mas inegavelmente conscientes. Pai? Sua voz era rouca, quase irreconhecível após tanto tempo sem uso. Eliane soluçou, correndo para abraçar o filho. Mas mesmo em meio à alegria desesperada daquele momento, não pôde deixar de ouvir o som que mais temia. O monitor de Aileen, registrando batimentos cada vez mais fracos. Salvem ela, gritou ele, virando-se. Por favor, façam alguma coisa. Mas Aileen sorria, um sorriso sereno e conhecedor que lembrava tanto Helena que doía. Está tudo bem, sussurrou ela. Eu entendi agora. Entendi por que ela me escolheu. Quem? Perguntou Raul fracamente da outra cama, como se de alguma forma soubesse que a pergunta era importante. Sua mãe, respondeu Aileen, seus olhos começando a se fechar. Ela sabia que eu seria a única capaz de trazer você de volta. Porque eu também estava perdida. Porque eu também... O monitor cardíaco emitiu um som contínuo e agudo. O Dr. Martinez e sua equipe correram com o desfibrilador, mas algo no rosto de Maria dizia que era tarde demais. Aileen havia feito sua escolha, como Helena antes dela. O preço final de carregar a dor dos outros. O silêncio que se seguiu ao som agudo do monitor foi quebrado pelo som mais improvável. Uma risada. Uma risada infantil, clara como sinos, vinda da porta do quarto. Todos se viraram chocados para encontrar Aileen. Não a Aileen pálida e frágil na cama do hospital, mas uma Aileen diferente. Ela estava de pé na porta, usando um vestido branco limpo, seus cabelos arrumados e brilhantes, seus olhos cintilando com uma luz que parecia vir de dentro. Vocês realmente acharam que eu ia embora assim? Perguntou ela sorrindo. Sem me despedir direito? O Dr. Martinez olhava da Aileen na cama para a Aileen na porta. Seu rosto, uma máscara de confusão absoluta. Foi Maria quem primeiro entendeu. Suas mãos voando para cobrir a boca em surpresa. Não pode ser, sussurrou ela. A equipe médica continuava tentando reanimar o corpo na cama, mas a Aileen na porta, simplesmente balançou a cabeça. Podem parar, disse ela suavemente.
Aquela nunca fui eu de verdade. O que você quer dizer? Perguntou Elian, sua voz tremendo. Aquele corpo, explicou Aylin, aproximando-se com passos que não faziam barulho no chão. Era apenas um empréstimo. Uma gentileza de uma menina que realmente estava morrendo, que me permitiu usá-lo por alguns dias para completar minha missão. Mas como? Raul conseguiu perguntar, sua voz ainda fraca. A verdadeira Aylin morreu há 3 dias, de pneumonia não tratada, continuou ela. Eu a encontrei no pronto-socorro, assustada e sozinha. Expliquei que precisava de ajuda para salvar alguém muito especial. Ela entendeu. Crianças sempre entendem melhor essas coisas. Maria se aproximou dela, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Você é Helena, completou Aylin, ou Helena. Seu sorriso agora impossivelmente familiar. Ou pelo menos uma parte dela. A parte que não conseguia deixar este mundo. Sabendo que meu filho estava se perdendo na mesma escuridão que me consumiu. Elian cambaleou, precisando se apoiar na parede. Era impossível, ilógico, além de qualquer compreensão racional. Mas ao olhar nos olhos daquela criança não criança, ele viu. Viu sua esposa, seu amor perdido, a mulher que nunca realmente compreendera em vida. Por que assim? Conseguiu perguntar. Por que como Aylin? Porque vocês não teriam acreditado de outra forma, respondeu ela simplesmente. Adultos precisam de histórias para acreditar em milagres. Precisam de explicações, de lógica. Mas uma criança com um dom especial, isso vocês podiam aceitar. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Raul tentou se sentar na cama, suas mãos tremendo com o esforço. Mãe, sussurrou ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Helena Aylin foi até ele, tocando seu rosto com uma suavidade infinita. Meu menino corajoso, você não precisava carregar tanta dor sozinho. Não precisava se esconder no sono para fugir dela. Eu sentia tanto a sua falta, soluçou Raul. E pai nunca falava de você. Era como se você nunca tivesse existido. Porque a dor dele era grande demais, respondeu ela, olhando para Elian. Grandes dores nos fazem fazer coisas tolas, como fingir que o amor nunca existiu para não sentir sua falta. O Dr. Martinez havia se sentado, sua expressão oscilando entre descrença e assombro. Beatriz, a assistente social, havia tirado os óculos e os limpava freneticamente, como se isso pudesse fazer a cena diante dela fazer mais sentido. A verdadeira Aylin, continuou Helena, está em paz agora. Ela me emprestou seu corpo, suas memórias, sua dor, para que eu pudesse terminar o que precisava ser feito. Para que pudesse mostrar a vocês dois que o amor, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível de suportar, é a única coisa que realmente importa. Por isso você falava da dor dos outros, compreendeu Elian. Por isso, podia ver através de nós. Porque eu sempre pude, respondeu ela. Em vida, esse dom me consumiu porque não entendi como usá-lo. Tentei carregar a dor de todos, esquecendo que algumas dores precisam ser sentidas para serem curadas. Mas através de Aylin, pude finalmente fazer isso direito. Pude mostrar a vocês que não há cura sem compreensão. Não há cura sem amor. Maria se aproximou do corpo na cama, agora coberto por um lençol. A família dela já foi encontrada, assegurou Helena. A tia voltou, arrependida por tê-la abandonado. Encontrará o corpo hoje e poderá fazer um funeral adequado. Aylin não estará sozinha. E você? Perguntou Elian, sua voz embargada. Vai nos deixar de novo? O sorriso de Helena era agora mais suave, mais distante. Eu nunca realmente os deixei, amor. Estive aqui o tempo todo, esperando que vocês aprendessem a se ver de verdade, a se amar de verdade.
Ela se virou para Raul, beijando sua testa. Você é mais forte do que pensa, meu filho. E tem tanto amor para dar. Não, se esconda mais dele. Para Elian, ela ofereceu um último olhar, cheio de tudo que nunca conseguiram dizer em vida. Cuide dele, cuide de você. E lembre-se, algumas vezes o maior ato de amor é simplesmente ouvir. Sua forma começou a ficar mais translúcida, como se estivesse se dissolvendo na luz da manhã que começava a entrar pela janela. Não vá, pediu Raul, estendendo a mão. Eu nunca vou, meu amor. Sua voz era agora apenas um eco. Estou nas histórias que Maria vai contar sobre mim, nos sorrisos que vocês vão compartilhar quando lembrarem dos momentos bons, no amor que finalmente vão permitir que cresça entre vocês. E então ela se foi, deixando para trás apenas uma sensação de calor e paz que parecia envolver todo o quarto. O Dr. Martinez foi o primeiro a se recuperar, pigarreando para esconder sua própria emoção. Bem, acho que preciso examinar Raul, ver como está sua recuperação. E eu, disse Beatriz, recolocando os óculos, preciso cuidar dos documentos da verdadeira Ailin, garantir que ela tenha o que merece. Maria simplesmente sorria, arrumando os lençóis de Raul com mãos gentis. Dona Helena sempre soube o que estava fazendo, murmurou. Sempre soube. Elian se aproximou da cama do filho, sentando-se ao seu lado. Pela primeira vez em anos, não havia barreiras entre eles, não havia palavras não ditas pesando no ar. Pai, chamou. Raul suavemente. Me conta sobre ela, sobre como vocês se conheceram. Elian sorriu através das lágrimas, pegando a mão do filho. Era um dia de primavera, começou ele, sua voz carregada de amor e memória. Ela estava neste mesmo hospital, cuidando de uma criança que ninguém mais conseguia ajudar. Lá, e fora, o sol nascente pintava o céu de tons de rosa e dourado. Um novo dia começava no Hospital Municipal de Santa Brígida, e em algum lugar, uma menina chamada Ailin e uma mulher chamada Helena sorriam, sabendo que seu trabalho estava finalmente completo. O amor, afinal, era a maior cura de todas.